Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. A melhor aposta da sua carreira começa hoje. Eu convido você a entrar num seleto grupo de pessoas que são procuradas pelas grandes empresas. Vem trabalhar com programação e ganhar bem. Link na descrição do vídeo. Valeu! Mas eu tô com uns dados aqui sobre China que eu acho interessante para apoiar essa parte do crescimento econômico. Os anos de menor crescimento na China desde 1990 foram em 2018, com um crescimento do PIB de 6,6%. Pensa quanto que o Brasil cresceu 6% o último ano, né? Vai ter que retornar bastante no tempo. 2019, 6,1%. E na década, 1/3 de todo o crescimento do planeta veio da China. Então é absurdo o que eles fizeram. Se a gente for pegar, em 1981, mais de 88% dos chineses viviam com menos de $2 por dia. 30 anos depois, menos de 2% vivem assim. Então, de 88% de pessoas extremamente pobres para menos de 2%. O que eles conseguiram fazer em termos econômicos foi, sem dúvida nenhuma, notável. Isso a gente tem que reconhecer. E aí veio o dado que até entra nessa questão dessa possível crise imobiliária lá. A China consumiu mais cimento em 3 anos com esse crescimento, e por isso o boom das commodities, né? Uma população rural que consumia pouco, indo para a cidade com muito mais recurso, consumindo muito mais, querendo comprar um imóvel para casar, como o Oliver colocou. Então, em 3 anos, eles consumiram mais cimento do que os Estados Unidos em todo o século XX. Ou seja, a potência econômica do século XX, 100 anos, construindo prédio pra caramba, num território gigantesco, um dos maiores países do mundo, a China consumiu em 3. Então, isso foi, de fato, muito bizarro, o que eles conseguiram fazer lá. E parte disso é porque eles trabalham muito também. Na China, eles seguem aquela política 9-9-6, né? Trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, eles têm uma ética de trabalho. A parte cultural da população chinesa, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. Mas agora eu vou te botar em maus lençóis, Fabiano. Vamos lá. Porque hoje o que a gente vive no mundo, cara... Você falou que eles têm um plano quinquenal para crescer agora com base também em qualidade. Inclusive, uma das metas é preocupação ambiental. E vocês foram na China, eu nunca fui, mas todo mundo fala lá daquela nuvem de poeira que existe nas cidades, né? Um ambiente muito sujo. Não que aqui seja muito melhor. Quando vocês forem voltar de Barueri para São Paulo, vejam a nuvem assim. Dá pra vocês vão ver. nítido. E na China isso acontece também, há muita poluição. E agora a gente tem essa tendência do ESG, que é uma preocupação, né? O E de environment, ou seja, ambiente, o S na parte social e o G de governança. Eu quero que você me mostre a sua visão, porque o que eu penso é, um fundo que leva de fato o ESG a sério não deveria investir na China. Não por conta do ambiente, isso pode ser corrigido, mas por conta dessa parte social, afinal, você pega os bilionários na China, costumam desaparecer de vez em quando, você tem uma repressão política, você tem um Jack Ma que desaparece e volta mais magro, abatido e não fala mais com a imprensa, por exemplo. E nessa parte da governança, esse é o principal. Na parte da governança, nada impede que do dia para a noite as políticas do Partido Comunista mudem a ponto de prejudicar severamente uma empresa, como a gente viu há pouquíssimo tempo a questão das empresas de educação, que foram literalmente proibidas de lucrar. Imagina, você é um acionista de uma empresa, você compra uma parte dela, porque entende que o lucro daquela empresa é interessante e tende a crescer ao longo do tempo, que o seu investimento vai retornar, e do nada o Xi Jinping vai lá, e por bem manda o quê? Agora não pode mais lucrar, é isso, viva Mao Tse Tung e acabou o lucro. E aí, como é que a gente condiciona isso, cara? Tá fácil a pergunta, hein? Olha, Perini, eu não vou tentar te dar uma resposta, eu vou tentar te devolver uma outra pergunta. Sim. Talvez uma pergunta para o governo chinês também. Estão ouvindo a gente, com certeza, ouvem todos. Como que o governo, ou como que a China vai se posicionar para o futuro? Existe sim uma pressão ESG? O cerco está fechando? Os países que realmente não honrarem as metas vão ser punidos? Vai ter uma pressão internacional, que todo mundo está contribuindo. Por que só um país não vai contribuir? Isso exige investimentos, isso exige comprometimento de crescimento, mas tá aí, todo mundo tem que contribuir. No final das contas, o planeta é um só. Então o governo e a China, eles estão recebendo essas perguntas. Ele vai flexibilizar a transparência para permitir essa maior integração mundial? Ele vai dar mais flexibilidade para as empresas atuarem nos diferentes mercados? Fechar o cerco também nos diferentes setores, siderurgia e etc. Eu estive em Pequim. Essa névoa é assustadora. A poluição é muito grande. Mas pensa, o nível de atividade que tem no país. Construção, fábrica e etc. Para mim marcou muito a foto na pandemia, quando teve o lockdown,
E fizeram antes e depois, né? Vários lugares do mundo, em Veneza, as águas de Veneza, e fizeram também na China. É assustador, assim, a China sem poluição é um lugar diferente. Então, é inquestionável que essas perguntas estão na mesa. É um truco, né? E agora a gente está acompanhando qual que vai ser a resposta do governo. Na questão da poluição, por exemplo, eu te trago aqui uma ilustração. A China ela vai ser anfitriã agora das Olimpíadas de Inverno, em fevereiro de 2022. Essa pauta ambiental de poluição, em que a China está no holofote, está cada vez mais pressionada no mundo todo. O que o governo chinês colocou como meta? Reduzir as emissões de CO2 antes das Olimpíadas. Eles querem as Olimpíadas azuis, boa qualidade de ar e céu azul, quando os jogos começarem. Isso vai ficar evidente, o mundo vai estar olhando para lá, para o céu chinês. Será que eles querem que o mundo veja um céu cinza ou um céu azul? Né? Então, o governo chinês ele ordenou corte de produção de aço. E aí, quando ordena, nesse caso, geralmente é um processo funciona, né? que emite muitos gases poluentes e, com certeza, compromete vários setores e o crescimento chinês. Não à toa, A parte de governança. o mundo começou a chacoalhar. Agora que o minério de ferro, por exemplo. Né? Então, aí, eu já reflito com vocês. Será que essa já não é uma sinalização? Será que ela vai ser uma sinalização recorrente, inconsistente em outros desafios? Né? Será que é algo pontual? Ou que realmente o governo, aos poucos, vai se adaptando para esse novo mundo? Para uma economia focada em qualidade, não em quantidade. A Vale subiu assustadoramente aí nos últimos tempos. Caiu agora por conta da queda do minério de ferro, mas ela teve um ótimo desempenho, porque ela exporta muito minério de ferro para a China, que usa muito todas as commodities ainda, porque cresceu demais. O Brasil exporta de tudo para a China. Eu não sei o quão relevante a China é em termos estatísticos, não sei se você tem aí, dentro da economia brasileira. Mas, por exemplo, eu lembro que lá na época da eleição do Bolsonaro, alguns falaram, o Bolsonaro vai parar de fazer comércio com a China. E simplesmente não tem como parar, porque do nada você tem que encontrar um outro país com bilhões de pessoas para comprar aquilo que você produz. Então, não é uma escolha nossa parar. As pessoas raramente se dão conta disso quando falam, por exemplo, os Estados Unidos botam um bloqueio contra Cuba, que aconteceu lá atrás na época da Revolução Cubana. Eles compravam açúcar de Cuba, de repente teve bloqueio, Cuba parou de vender, mas eles pararam de comprar, tiveram que comprar açúcar em outro canto, até dar um jeito de começar a produzir açúcar do milho e se tornar os maiores produtores do mundo de açúcar. Mas hoje, a gente não pode parar de fazer comércio com a China. Só que a China está nesse ciclo, por exemplo, de uma preocupação ambiental e com isso está ordenando, como você mesmo disse, cortes de produção econômica, parando algumas fábricas. Talvez a China cresça menos com isso agora e não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas quando a China cresce menos, se ela tem menos poder econômico, ela importa menos de outros países. Você sabe qual é o nosso nível de dependência econômica hoje da China? Sem dúvida é alto. Não sei te precisar o número exato, mas não só o Brasil, 130 países do mundo. Quase o mundo todo vê na China seu principal parceiro econômico. Por isso, a China ela é protagonista nesse cenário. Ninguém pode passar ileso. Se a gente tiver algum choque, certamente esse choque vai ter ondas sistêmicas, sísmicas, né? Em outras economias também. Assim como teve o choque americano em 2008, se a gente tiver um choque em 2021 na China, os efeitos vão ser igualmente devastadores. Né? Então, para o Brasil, a gente sente isso no dia a dia. Então, a China fechou 65 fábricas de outubro a março para a produção de minério de ferro. O preço já caiu mais de 50% como consequência disso. Olha os impactos que a gente teve no Brasil. Olha o preço da ação da Vale. Olha o preço da Rio Tinto. Então, isso tem um impacto direto. Uma leve desaceleração na China, com menos expectativa de consumo, um menor crescimento, não estou nem falando que é retração, mas às vezes não é um crescimento gigantesco, é só um crescimento muito grande, né? E aí as ações do Brasil já chacoalham, porque tem uma expectativa que as empresas vão fornecer menos para a China, vão vender menos, vão lucrar menos. Isso tem efeito no preço presente dessas ações, dessas empresas, né? Então, um bater de asas da borboleta lá na China pode gerar um terremoto em vários lugares do mundo, porque o nível de integração é enorme, o nível de dependência é enorme, e a China construiu esse modelo em que o mundo está integrado, está entrelaçado.
Então todo mundo deveria torcer, de alguma forma, por essa adaptação da China para a nova economia, pelo sucesso da China, né? Porque de um lado é os Estados Unidos, do outro lado é a China, e se qualquer um dos dois tiver um grande problema, certamente isso vai respingar na gente. Você ia falar dos dados de comércio? Ia falar só da Vale, mas eu queria saber a tua opinião quanto à visão política. Porque eu também tô vendo algumas coisas que o Xi Jinping está fazendo e que me levam a pensar que em termos econômicos a China vai ficar mais fechada. Mas quanto à Vale, nos últimos 12 meses ela ainda sobe 50%, porque ela subiu muito e aí começou o estresse na China com a situação da Evergrande, principalmente. Ela caiu bastante, a ação dela que estava na casa dos R$106, ela está cotada agora na casa dos 77, por aí. Então uma queda aí de mais de 25%, né, em um período bem curto, e muito atrelada a essa questão de um medo de que a gente tenha uma crise na China vindo do setor imobiliário que possa adquirir algum tipo de expansão sistêmica, né? Muita gente até falou que era um exagero pensar isso num novo Lehman Brothers, tudo, porque é um problema mais regional, mas de qualquer forma, se a China cresce menos, no final, o mundo acaba crescendo menos, no final das contas. Em relação à dependência econômica do Brasil, ela é grande, as exportações brasileiras para a China só crescem e cresceram muito, inclusive desde a posse do Bolsonaro. Então, eu estive, por acaso, em Pequim logo depois da eleição, no final de 18. E havia alguma preocupação, eles não, saiu nas conversas, um pouco na imprensa, que o Bolsonaro tinha estado em Taiwan durante a campanha. Isso é um tema muito sensível. E, é um dos 3 T's, né? Exato. Foi já naquela época que houve uma movimentação rápida dos governadores, de várias pessoas no Congresso para dizer, olha, eu sei que a gente sabe que é importante para mobilizar uma parte da base, etc., mas vamos tomar um pouco de cuidado e várias pessoas, a Cátia Abreu, a Tereza Cristina, né, ministra da Agricultura, foram fundamentais, o vice-presidente Mourão, para visitar Pequim e baixar a temperatura. Houve alguns problemas, mas a China também tem uma visão de longo prazo. E quando eu estive em Pequim, eu perguntei, vocês se preocupam? E eles falaram assim, você acha que o Bolsonaro vai governar por 20, 30 anos? Eu falei, olha, eu acho que não. Então ele falou, então tá bom, então a gente não vai mudar a nossa previsão da relação com o Brasil, que é fundamental. Para eles, o Brasil é muito mais importante e eu posso dizer, olha, eu viajo com frequência para Pequim e para Washington. Em Pequim, o Brasil é muito mais importante. Para alguém do Brasil falar com uma pessoa relevante em Washington é complicado. Só se for falar da China. Aí sim, abrem-se as portas. Então, se a primeira coisa que o Trump perguntou ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro fez sua primeira viagem a Washington, foi: me ajude a conter a China na América Latina. É a única coisa que o Trump quis do Bolsonaro. E quando o Bolsonaro sinalizou que o Brasil não tem como ajudar os Estados Unidos a limitar a influência chinesa, havia muito pouco espaço para, de fato, fortalecer essa relação. As exportações brasileiras para a China são mais do que o dobro das exportações do Brasil para os Estados Unidos, né? É mais de um quarto de todas as exportações brasileiras, então um ator fundamental, isso só vai crescer. E aquele plano inicial de substituir a China e novamente ter os Estados Unidos como principal parceiro comercial é inviável, porque os Estados Unidos competem com o Brasil para ter acesso ao mercado chinês, né? Os Estados Unidos também produz soja e nenhum presidente americano vai permitir que a soja brasileira compita entre no mercado americano, porque lá também há produtores de soja.